De onde vim e para onde vou? Por que estou aqui? Após uma experiência de quase morte, conhecida como EQM, esses velhos questionamentos vêm à tona e fazem dos paradigmas da vida meros obstáculos a ser vencidos. No Terceira Visão de hoje, você verá uma abordagem diferente do pesquisador Edivaldo Roberto de Oliveira sobre a EQM, ou Experiência Quase-Morte. O programa Terceira Visão, dando início hoje com Edivaldo Roberto de Oliveira, espírita e apresentador do programa Novos Rumos, aqui da Rádio do Rio de Janeiro. E o Edivaldo está me contando aqui nos bastidores, que já tem 6 a 7 anos que ele está fazendo todo esse trabalho, mostrando para as pessoas que novos rumos acontecem na nossa vida. É isto? Exatamente. Como vai? Eu Tudo vou ligar bem? as mãos aqui, sabe por quê? Eu desejo que a partir desse momento nós dois possamos caminhar em novos rumos, porque nós vamos mostrar para as pessoas a consciência de cada um, para que nós possamos mudar dentro o nosso interior e o nosso exterior, nesse entendimento que significa novo tempo. Me diga, quais são os nossos rumos? Entendo que a humanidade caminha mais do que nunca para essa era nova da espiritualidade. Podíamos dizer, sem sombra de dúvida, mais do que religião no sentido institucional, o homem de atualidade tem descoberto a religiosidade. Mais do que espiritismo ou espiritualismo, o homem alcança cada vez mais a espiritualidade, que lhe é natural. O homem, por essência, é portador de espiritualidade. Se ele disto não sabia, ou ele não tinha contato com isso, hoje, cada vez mais, ele toma contato com a sua realidade espiritual. Não aquela exterior, que também há, mas a interior, aquela que está na sua condição de consciência que é. Edivaldo, você faz, na verdade, um trabalho, uma experiência, um estudo de experiência quase-morte, que hoje nós estamos chamando de EQM. Sim. Esses estudos, você começou assim, a dar início quando e por quê? Há muitos anos, eu talvez não seja nem precisar, porque o interesse por esses temas da espiritualidade vem desde a adolescência. Portanto, eu fui entrando em contato passo a passo com a literatura em geral, seja ela espiritualista de maneira geral, ou a espírita mais especificamente, obras mediúnicas, psicografadas, como do Chico Xavier, ou obras clássicas do período do século XIX, de Aksakov, Gelei. Fui me interessando, participando de grupos, estudando. Mas o que me chamou mais a atenção foi, por conta da minha formação, sou da área de humanas, né? Esse interesse de tentar entender como é que este conhecimento, à medida que a pessoa entra em contato com a espiritualidade, com esses fenômenos, o que isso provoca nele? Que mudança isso traz? Muda paradigmas, muda valores, muda comportamento. Isso, para mim, era o mais importante do que o fenômeno em si, do ponto de vista do laboratório, da pesquisa, até porque me faltava, a mim, instrumentais mais específicos. Eu não sou das ciências exatas, não sou de física, da química, da matemática. Então, eu fui me preocupar como é que esses fenômenos provocavam mudança nas pessoas. E isso é que eu tenho verificado. Se lá atrás havia uma resistência aos fenômenos, até que provocava polêmica, discordância, pessoas que colocavam isso num sentido mais pejorativo, até de zombaria, eu penso, pelo acompanhamento que eu tenho feito, que
essa polêmica, essa oposição foram superadas. De resto, é como se os fenômenos já estivessem comprovados, ainda que as pesquisas continuem, e hoje a questão mais relevante que se coloca é o que é que esses fenômenos, que hoje estão na mídia, por exemplo, provocam nos segmentos populacionais. Como é que ele muda o comportamento das pessoas? Comportamento social. Social, quanto também do ponto de vista dos valores, da ética, da visão de mundo. Como é que a pessoa, tocada por esses fenômenos, que ocorrem com uma experiência de EQM, que a pessoa tenha passado por ela, o que isso provocou na vida dele? Ou alguém que sabe de uma pessoa que passou por isso, o que isso provocou de mudança na vida? Então você, pelo que eu consigo compreender, a pessoa levou um choque, porque quando você vive essa experiência quase-morte, você quase foi eletrocutado, você recebeu um choque, você está voltando agora desse choque, você traz uma nova consciência, uma nova abordagem, uma percepção de um mundo em que ele teve a oportunidade de estar quase numa outra dimensão e voltar para este mundo habitual, que era o dele. Só que ele voltou, na verdade, com uma frequência cerebral diferente, porque ele tinha uma voltagem. De repente, ele teve um choque e ele volta com uma graduação muito superior daquilo que então tinha antes acontecido com ele. Isto é, eu sou de barro e de repente eu voltei feito um cristal. É isso. Não é isso? É aquilo que todos esses fenômenos, EQM e outros fenômenos, eles estão dentro de uma categoria ampla, amplíssima, que se chama estados alterados de consciência, que desde os anos 60 do século passado, nos Estados Unidos em especial, foram estudados. Eram fenômenos restritos a uma cultura oriental, que alcançou a cultura ocidental. Mas, primeiro pela curiosidade, depois os pesquisadores se debruçaram, utilizando os recursos que a ciência experimental tinha à época. E eles começaram a tirar conclusões, ilações, desses estados alterados de consciência. Primeiro perceberam que isso era normal, isso não era um fenômeno patológico, não era sobrenatural, que era uma experiência humana, profundamente humana. Querendo dizer com isso, era de qualquer ser humano, independente de cultura, de credo, de idade. Eram experiências próprias da condição humana, os estados alterados de consciência. E esses estados alterados de consciência, como você mesma disse, quando a pessoa os experimenta, passa por um choque. Se ela está num comportamento ordinário de vida, comum, com a sua vida do cotidiano, ela passa por uma experiência dessa, ela provoca uma mudança significativa na vida dela. Na vida dela. Pois é, e no próximo bloco nós estaremos aqui novamente conversando sobre essa experiência quase morta que é o EQM. Até daqui a pouquinho.